Oi, gente. Estamos aqui para mais uma nossa live de quinta-feira. Hoje o meu convidado é o pediatra Leonardo Perfeto, o pediatra. Vamos conversar sobre paternidade ativa. Daqui um pouquinho ele deve estar entrando e aí já vamos dar o início à nossa live de hoje. Aí está o Léo entrando. Boa noite ao pessoal que já está chegando aí. O Léo já está entrando para a gente dar o início à nossa live hoje sobre paternidade ativa. A paternidade é um assunto que sendo discutido no mundo inteiro, né? O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, tem um significado para a paternidade ativa, que são aqueles pais que se envolvem emocionalmente na criação dos filhos, né? E que participam ativamente disso, que é um movimento mundial para que isso aconteça. E não só porque as crianças precisam, mas porque a própria mãe precisa de um pai mais ativo, né, na criação dos seus filhos. Aí nós temos hoje, muitas vezes em algumas famílias, um papel dominante da mulher na criação dos filhos, mas nós já estamos vendo essa nova geração de pais, né, que estão participando ativamente. E eu penso que um dos pais que mais atuam nisso é o Marcos Pianger, né, que começou esse movimento com o Papai é Pop, e isso se difundiu e o surgimento de vários pais que estão aí realmente fazendo a diferença, né. O Léo já está entrando e a gente já começa conversando com eles. Então hoje é muito importante saber que as crianças precisam da figura paterna, né, independente que o relacionamento esteja junto ou separado, né. O Léo está entrando aqui. Olá, tudo bom? Seja Oi, bem-vindo. tudo bem? Tá ouvindo? Tô bem tranquilo. Tá, eu não sei por que que o meu áudio não sai aqui, sai no celular. Hum, Sei lá, deixar assim. tô te Bom, ouvindo bem. Tá me ouvindo? tô, eu te ouço normal. Eu vou- Então tá, tá ouvindo? Tô, Ah, tranquilo. põe aí, esse negócio que não tá funcionando. Deixar quieto. Eu tô meio escuro porque eu tava procurando a luz aqui e não achei. Droga, mas tudo bem. Tranquilo. E aí, Bem-vindo, Léo, pediatra fora da caixa, para falar de um assunto hoje tão bacana, né, e que cada vez mais está ficando comum, o que isso é bom, né, para todas as famílias, mas principalmente para as crianças, né, sobre a paternidade ativa, um movimento que vem surgindo, né, nessa geração agora, que até então tinha se deixado mais o pai para aquele papel de provedor e não de educador ou participador, né, da vida do filho em si. Uhum. Então, para mim isso é muito legal, porque eu faço parte de um grupo de pais, tá? Que ele é do Brasil todo. Eles são mais influenciadores do que eu. Então, pessoal Uhum, que tem bastante seguidores. Tem pessoal que já foi na Fátima Bernardes, para ter uma ideia. Então, para levar, bacana. é bem legal, para levar essa proposta da paternidade ativa e também, assim, não é só a proposta, é mostrar de fato isso que tu está falando, né? De que tem um Uhum, movimento, que tem uma geração. Eu costumo dizer que a gente é a geração que está tendo a oportunidade de fazer diferente. E isso não é um peso, não é um fardo, é uma coisa muito legal, é um baita de um desafio que a gente assume, né? E, uhum, e o que eu vejo, assim, lá em Brasília, Flora, tem uma galera, sabe? Tem, tipo assim, como se Brasília, sendo a capital do país, também é a capital da paternidade, assim. Eu falo para os guris, uhum. assim, nossa, é muito legal. Eles fazem muita atividade lá, eles fazem atividade junto e tal. E, enfim, tem muita coisa legal acontecendo. Eu acho que 2020 aí promete.
esse pessoal lá de Brasília, eles já entraram em contato comigo para a gente fazer uma reunião, conversar e alguns Uhum. eles têm lá. Então vamos ver, trazer para cá, para Floripa primeiro e a gente ir disseminando. Não sei o que que é. Sim. Não faço nem ideia, não tem nem spoiler. E como que tu vê o papel do pai hoje e o que que tu acha que tem mais de ganhos, né, da geração anterior, na qual o pai não era tão participativo? O que que tu vê que os homens agora estão buscando na sua paternidade? Primeiro, assim, é buscando fazer diferente. Uhum, Reconhecendo que a gente não teve, quando a gente era pequeno, a gente, eu digo o homem, né? O homem não uhum, teve a oportunidade de vivenciar suas emoções, seus sentimentos, identificar isso e gera essa sociedade que a gente tem aí fora, né? Intolerante, uma sociedade em que não é só quando você fala para o menino, homem não chora, você está falando, homem não entra em contato com as suas emoções. Homem uhum, não precisa disso, porque isso não é coisa de homem. E aí, quando ele está no trânsito e alguém fecha ele, ele vai sentir raiva e ele não sabe lidar com aquilo. Aí ele mete a mão na buzina, que é o mínimo. uhum. Ou então ele desce do carro para bater no outro, sabe? Sim. Então, a gente tendo essa oportunidade de vivenciar, mesmo com a paternidade, vivenciar as nossas emoções, deixar vir, sabe? Pessoalmente, assim, ó, é um salto no desenvolvimento pessoal. E E isso no próprio desenvolvimento das crianças também, né? Porque é diferente quando a gente vê que tem um pai participativo e um pai mais omisso, né? No enfrentamento da vida mesmo, né? Das conquistas e dos relacionamentos. é, eu confesso assim, para mim é um baita desafio, né? A Lizzie, ela estuda bastante sobre essas questões de Uhum, disciplina positiva, comunicação não violenta, e eu vejo que para mim, para eu lidar com as minhas emoções, às vezes numa crise de birra ali da Lari, ou então quando eu tô cansado, tipo, uhum, hoje a Lorena tá com febre o dia inteiro, passei o dia em casa com ela, cansado, detalhe, né, assim, e às uhum. vezes tá aquela coisa, que droga, tá. Mas aí vem, tá, o que que eu tenho que aprender com isso? Então, para a mulher, eu digo que é mais fácil como jargão mesmo, tá? Porque eu Sim. não eu tô nesse passo a passo. Então, e a gente vivenciando isso, a gente serve de exemplo para os pequenos, né? Ele Uhum, é o nosso exemplo. O quanto que saber, ó, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo tristeza por causa disso, disso, disso. Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou resolver isso? Vou resolver batendo, brigando, ou eu vou resolver internalizando, me auto-observando, né? Então é bem legal. E assim, tem bastante pai, tipo aqui em Floripa, uhum, o José, o Marcos, ele tem um perfil bem legal, que é a Faculdade do Papai, e o cara, ele tipo, é professor de disciplina positiva, então, uhum, sabe, pô, o cara é top, assim. Então, você vê que não é só aquela coisa de mulher, né? Não, uhum. muito entrando nisso, é muito bacana. E o reflexo vai ser lá na frente, vai ser quando a gente for Com vovô. certeza. Eu penso que cada vez mais agora desenvolvendo isso e os homens realmente assumindo que isso é benéfico, entendendo que é. Porque a gente vê que as mulheres, né, elas são incentivadas para a maternidade desde o nascimento, né? A primeira boneca é um bebê, e aí depois aquela boneca vai se e dá mamar pro bebê e troca a fralda do bebê. E se o menino quer participar dessa brincadeira, ao mesmo tempo ele já é afastado, que isso é brincadeira de menina. Então a gente tolhe os próprios filhos de aprender a paternidade na infância, né? E depois eles chegam na vida adulta de que isso é coisa de mulher, e depois ele não consegue, muitas vezes, no relacionamento, porque ele foi ensinado desde pequeno que ele não tem que cuidar do bebê, que isso é coisa de mulher, e muitas vezes ocorre um atrito até no relacionamento, porque ele se vê perdido, tanto emocionalmente quanto de história de vida mesmo, né, e de crenças. No Uhum. relacionamento maduro, depois com a esposa e com o filho, ele se sente deslocado e sendo cobrado pela companheira por uma atitude que não foi ensinado durante toda a criação e crescimento, né? Chega a ser, de certas vezes, até injusto, não
Claro que a gente sabe que tem pais que foram ensinados, mas que não fazem, assim como tem mães, enfim. Mas não tirando a responsabilidade, nem acusando todos os pais, né? Mas eles têm uma deficiência, sim, nessa questão, mas muitas vezes por criação mesmo, né? Essa foi a minha história. Porque eu tenho 3 primas da minha faixa etária, sabe? Uhum, A gente andava muito junto, brincava tal. E aí, quando a gente brincava de bola, de correr, de pega-pega, enfim, várias brincadeiras, podia. Aí, no momento que elas iam brincar de boneca, que era brincar de ser mãe, uhum, assim, eu tenho uma lembrança de que, sabe, eu tinha aquela coisa, eu queria estar ali, ao mesmo tempo eu tinha uma censura interna que eu aprendi, que não uhum, era menina, ou então, até mesmo vinha algum adulto me tirar dali. E dizendo, de fato, que aquilo era brincadeira de menina. Sendo que o que eu queria era brincar de ser pai. Só que a gente não vê essa uhum. coisa, né, quando é criança. E Sim. o quanto que isso acaba atrapalhando. Tanto que, numa época que a Lara era pequenininha, eu me percebi numa situação da Liz dando conta dela, da casa, e eu sentado, tocando guitarra, sabe? E aí eu me dei Uhum, conta do que estava acontecendo. Daí eu fui ver. Aí eu pedi, olha, eu fui criado assim, assim, assim. Isso não é bengala, eu não estou usando como desculpa ou uhum. justificativa. Mas eu estou te pedindo ajuda, sabe? Aí eu sempre brinco, hoje eu lavo a louça, pelo menos, né? Uhum. Entendeu? Eu cuido, assim, Sim. várias coisas eu faço para que é a minha forma de participar e eu sei que eu ainda tenho mais, né? E eu vejo o quanto que essa agonia que dá do tipo, de se sentir deslocado. Tem vários estudos, Flávia, que fala disso, sabe? Estudos que, que abordam a paternidade, Uhum, o homem sente. Então, tem muita coisa assim, tipo, o homem se sente deslocado, se sente dentro do seu próprio lar, ele não se sente uhum, pertencente àquele ambiente. Então, desde a mulher está amamentando, ele não uhum. sabe, é meio mosca tonta, não sabe o que fazer, sabe? Não sabe o que fazer. E aí, porque não aprendeu. Então, é que nem você falou, a gente forçar a barra também não adianta. Chegar Não. e pintar e bordar, que nem aconteceu com as mães. Pintar uma maternidade ideal perfeita. E aí estão tentando pintar uma paternidade perfeita. Isso não existe, eu sempre falo. Uhum, A gente tem que reconhecer os limites de cada um e superar esses limites passo a passo. Porque se eu ficar te forçando a fazer isso, aquilo outro, porque você tem, e você não sentir essa necessidade, meu, é que nem o fumante que não entende que aquilo faz mal para ele. sim. Então, não é uma necessidade. Porque tá tudo bem, minha mulher não reclama. Claro que ela não vai reclamar, porque essa educação tá É na cabeça cansativo a dela. reclamação também, né? Às vezes fala uma vez, fala a segunda vez, a partir da terceira vez, o esforço para pedir uma ação é muito maior do que a ação em si, né? É, Então, como mulher, eu me ponho nessa situação. Tu pede uma vez, pede a segunda vez, a terceira vez tu desiste e vai fazer, porque o gasto emocional é similar, né? Ou até é, maior por ter que estar pedindo algo, né? Quando eu participo dos grupos de gestantes, eu sempre falo para o casal, né, que é muito importante eles terem claro o papel de cada um e já combinarem isso durante o pré-natal, né? Que o pai participe, entenda e que no decorrer dessa aprendizagem também o pai vai também dizer, não, meu limite é esse, eu consigo ir até aqui. Mas ele tem que também deixar claro e a mãe tem que deixar também claro para o pai as expectativas. Às vezes não é justo, por falta de comunicação, tu querer exigir algo do teu companheiro que tu não verbalizou, né? E a pessoa tem que ter uma bola de cristal para adivinhar que se aquela cara é porque não deu banho, não deu a fralda ou porque não levou o lixo. Então fica uhum, definir os papéis antes do nascimento e o que cada um vai fazer depois. Claro que a mulher amamenta, mas o homem tem outras, né? E o teu e-book foi sensacional, vamos conversar um pouco sobre ele, sobre, né, o papel do pai na amamentação e como a gente pode combinar esses papéis para que não vire depois um ringue, né, após o nascimento, de forças e de frustrações. e da mesma forma também tem, tipo, como também está incutida essa cultura é humana. Então tá no homem Uhum, e na mulher também. Então, às vezes, a própria mulher, ela também não permite, inconscientemente. uhum,
né? Ela não permite que ele se aproxime. E aí até ali, a gurizada fala, tem uma hashtag deixe ele ser pai. É porque o Sim. cara... Tá, eu atendo, né, casais assim, que eu vejo essa situação e aí, pô, para trabalhar isso é quase psicoterapia dentro do consultório, porque Uhum. você tem que reformular tudo. Aí você vê que o cara, não, mas eu quero. Mas no momento que o bebê começa a chorar, ela tira. Aí Sim. tá, por que que tu tira? Começa, né? Daí tem tudo isso, tem desde a culpa, que ela sente culpada por não estar com a criança. Uhum. Ela quer ser a supermãe que ela aprendeu, enfim, ou que, né? Uhum. E acaba não deixando. Então, é legal a complexidade disso tudo. Eu acho muito bacana, assim, como a gente estudar ser humano e tal, e estudar como que a mente funciona e nos bloqueia e não deixa, por exemplo, se é natural que a mulher dê conta da casa e que ela tenha que cuidar dos filhos, né? E ela mesmo sobrecarregada, ela não consegue verbalizar porque quando ela era pequena ela não aprendeu isso. Uhum. Não existe uma comunicação assertiva nisso aí também. E aí o tempo vai passando, enquanto é bebê e tal, chega lá com 3 4 anos de idade, né? Que aí começa a fase da educação em si. Aí, pô, vai lá, daqui a pouco o casal separa, né? Por não Uhum. se comunicar, por crenças, né? Coisas Sim. enraizadas lá. É isso aí. Cara, eu acho muito legal isso. Para mim é bem bacana. Eu sou bem apaixonado por isso, assim, sabe? E aí falar um pouco do livro ali é isso, sabe? Eu juntei duas coisas que eu adoro. Que é a Uhum. amamentação, que é uma coisa que eu aprendi em casa, tá? Eu sempre falo assim, como pediatra, eu fui a gostar de amamentação quando eu senti na pele da Lisiane, né? Não foi nem na minha, Sim. porque ela que teve fissura, então eu tinha que dar um jeito. E aí a gente Uhum. formulou, estudou. Aí depois a Lari teve lá uns episódios que sugeria refluxo, mas no fim não era. A Lizzie descobriu que era hiperlactação. E aí, pô, vai caindo a ficha. Eu disse, não, vamos Uhum. ver isso. E a paternidade. É, é genial isso, assim. Que eu penso, assim, que, de novo, é complexo porque trata do ser humano. E aí vem muito Sim. também do curso que eu fiz lá em 2008, 2009, 2010, sei lá, de parapsicologia, onde eu entendi o ser humano de uma outra forma. Daí foi aí que eu vou juntando as coisas. Cultura, como que isso interfere, e chega dentro de casa e dá os atritos. É bem legal. E é incrível assim que se o pai não está buscando essa evolução emocional e se não há uma conversa com o casal, depois quando a rede de apoio está ao redor, principalmente pais, né, os avós, a gente vê se o casal não está bem conectado sobre os papéis que eles vão ter após o nascimento do bebê e como eles querem que as coisas sejam feitas, ocorre um atrito dentro do casal, porque a sogra, muitas vezes, que criou aquele pai, faz com que ele tenha um entendimento, né? E se ele não está seguro e não pega informação sobre como é a amamentação, como é o primeiro mês, a primeira semana, ele vai seguir o que a mãe está falando, né? O que a avó está falando para ele, às vezes assim, o leite da mulher é fraco. Se ele não se informou, se ele não procurou participar da parte da gestação, entender o nascimento, ele vai acreditar naquilo que a mãe dele está falando, que o leite é fraco. E muitas vezes, ao invés de apoiar a esposa, ele vai ser um desapoiador e muitas vezes o que vai comprar na farmácia a fórmula infantil e a mamadeira. Então, é bem importante que o casal esteja sincronizado, né? E que eles entendam como que vai ser o processo após o nascimento, para que o pai e a mãe continuem caminhando juntos, né? Porque senão vai ter uma separação. Eu até, essa semana, num grupo de WhatsApp que eu tenho das mães, tinha uma recém-mãe muito chateada porque estava realmente acontecendo isso. Ela estava querendo muito amamentar, é a primeira semana, né? Só que a sogra extremamente em cima, falando que ela não ia conseguir, que o leite dela era fraco, que o bebê só chorava. E aí o pai do bebê se afastou e ela estava se sentindo muito sozinha e não estava tendo mais força para conseguir lutar sozinha nesse ato que estava se criando entre ela e o marido em virtude da interferência da sogra.
Então, às vezes, aí eu sempre falo que o pai, muitas vezes, é o escudo protetor daquela mãe, né? Se o pai tem o conhecimento, busca informação, se eles estão juntos nisso, ele consegue bloquear esse tipo de influência e evitar que a mãe fique exaurida emocionalmente, né? Tipo, eu cito no e-book até isso, é um trabalho que fizeram sobre percepções, né? Percepções da mãe e do pai sobre a amamentação. E daí, né? E da mãe, eles falam que a opinião do pai, ela é praticamente decisiva nessa situação. Sim. E se não tá ali congruente com a ideia dela, com o objetivo, é desmame. É desmame, porque a pessoa que está com ela, que dorme com ela, que vive com ela, que é pai da criança, Não acredita? Aí vai para água abaixo, porque ela realmente se sente desamparada. Tem um gráfico, um desenho que eu tenho ali no e-book que mostra isso. Quando fala em rede de apoio, eu sempre fiquei pensando, onde que o pai se insere nessa rede de apoio? Ele está no meio. E aí eu já penso até num conceito de como se fosse uma teia, entendeu? Uma teia de aranha, onde no centro tá aquele nó mais importante e a aranha fica ali em cima, né? A Sim. aranha e aquele nozinho é o pai. Porque se aquele nozinho não tá firme, cai tudo. Cai a areia, cai toda a rede, né? Então, foi uma visualização que eu pensei assim, cara, onde que tá o pai nisso aí? Ele é o centro, ele é que nem você falou. Ele o que sustenta toda a rede de apoio. E, ao mesmo tempo, ele está protegendo. Né? Eu gosto da metáfora do lobo, né? Que ele está ali observando, cuidando, garantindo segurança, tudo mais. Da mesma forma em casa, né? O cara está em casa. Tá, é hora de amamentar. Tem que respeitar. Se ela quer amamentar no quarto, não tem só porque tem visita em casa. Não, ele tem que assumir, não. É a nossa rotina isso. Ponto. E é isso aí, né, cara? Tipo assim, Por incrível que pareça, né? A mulher fica num período tão vulnerável no puerpério e ela perde, além, né, todo o seu poder decisório, apesar dela ser um ponto central daquele bebê e da amamentação. E isso que tu falou é sensacional, porque muitas vezes, se o pai não é um pai conectado com aquela situação que está, realmente ele fala, não, é como se tivesse que o mais importante fazer a sala para visita do que o bem-estar da mãe e do bebê. Ou então aquele pai que não ajuda a organizar aquele monte de família que quer vir visitar num período que a mulher quer descansar, que é, né, a primeira semana da amamentação, ali o bebê vai mamar livre demanda, muitas vezes mama de hora em hora, dorme muito pouco. A mulher está exausta, vulnerável, hormônio a mil, puerpério gritando, e tá sozinha nisso é uma solidão indescritível, né? É uma batalha como é que é? Exército de uma mulher só, né? É grande chance, né, de desmame. Isso é fato. Não adianta. E o importante é isso, é a gente trazer essas informações para os caras, para eles se darem conta disso, dessa importância, né? De pegar e como não ser um palhaço, assim, se dá conta, se empoderar, a gente fala de empoderamento feminino, tal, cara, empoderamento masculino dentro de casa, né? Tem muita coisa, por exemplo, que não é porque eu sou pediatra que eu não tenho meus perrengues com a minha mãe, né? Então, a mãe, ela, uma vez brincando, sei lá, mas porque parece que tu é carrasco, porque tu não dá remédio para Lorena, para Larissa, quando ela tá com cólica. Tá, mas é cólica, enfim, eu faço do meu jeito, né? Porque então sempre tem algo, sabe? E aí eu falo, mas é o jeito que eu e a Elisiane decidimos fazer e ponto, sabe? Então é difícil. Isso é tão, né, característico de cada família, o respeitar o momento que eles estão e como eles querem fazer, né? Tu já teve a tua oportunidade, deixa eu ter a minha. Mais ou menos isso. Mas é isso, a gente tem que se assumir, assim, porque a relação, muitas vezes, do pai, do homem com a sua mãe, né, isso vai determinar um pouco da relação dele com a mãe do filho dele.
Uhum. Tipo assim, ó, se é bem nessa história, se a mãe dele entra na casa deles com um monte de opinião, não que não sejam válidas, mas são opiniões, e ele não consegue fazer essa proteção, ele não, vem da minha mãe, ele não vai confrontar. E confrontar não é brigar, discutir. Uhum. Confrontar é se questionar disso. Tá, não, beleza, Sim. da próxima vez eu faço. Sei lá, tá dando de mamar, um baita calorão, a criança só de fralda dela, ai, por que não põe esse cobertor? Tá, a próxima vez eu faço. Achar estratégias para não se incomodar de fato, porque às vezes não há necessidade, mas de contornar e fazer aquilo que você quer. Né? Aquilo que você se ouve a conversa e tal. Então, usar o pré-natal, que nem tu falou ali no início. Sim, usar o pré-natal para ver as dinâmicas, né, posteriores, explicar se quer visita, se não quer visita. Porque eu penso assim, quando é família e quando é amigos, eles têm que entender a nossa postura, né? Assim como vão ter pessoas que vão usar as telas antes de 1 ano, vão ter aquelas que não vão querer usar na primeira infância. Assim como as que vão dar Coca-Cola, sei lá, com 2 anos, vai ter aquelas que são veganas. Tem um certo, sim, e tem aquilo que tu vai ou não fazer para ti, né? Sim. E tu impor o que pensa em relação a outra família não diz mais respeito a nós, né? Então, muitas vezes, assim, e uma das coisas que tu falou antes e que eu percebo muito, até para puxar isso de volta, tem muitas mães que realmente não deixam os pais serem ativos, né? Participarem ativamente, porque muitas vezes, por exemplo, um exemplo assim, a criança está um pouquinho maior, às vezes na introdução alimentar alguma coisa, e a mãe já consegue sair mais e já deixa o bebê mais com o pai. Só que ela não deixa que o pai faça as coisas na ordem que ele quer e do jeito que ele gostaria. Ela deixa uma lista de afazeres. E quando aquela lista não é ticada toda certinha, dá um atrito, né? Porque a confiança às vezes não se estabeleceu ou a paternidade que a mãe imagina que deva ser não é e nem precisa ser, né? O pai tem uma paternidade dele, como a mãe tem uma maternidade dela. Claro que os dois vão estabelecer as rotinas do bebê, mas por isso que eu acho bem bacana aqueles vídeos que sempre tem, né? Um vídeo bacana do pai, a mãe meio carrasca e o pai, né? Tipo, fazendo umas coisas doidas, assim. Mas eu acho que é o estilo masculino de paternar, né? E muitas vezes, como mulheres, a gente precisa liberar esse espaço e também trabalhar isso dentro da gente, né? Se é uma mulher muito possessiva em relação à maternidade, ela precisa liberar que o pai seja pai e não ficar só criticando que ele não faz nada, mas quando vai fazer do jeito dele, ela segura a cria ali e não libera, né? Porque assim, ó, isso vai ao encontro desse conceito de que o homem não sabe cuidar. E ela reforça isso. Ela reforça isso. Sim. Porque tem que ser do meu jeito, sabe? Também teve um casal que eu atendi que ele falou assim, porque eu quero dar espaço. Eu quero que ela saia. Eu pego minha filha e faço, só que ela tá em cima, ela não sai dali da volta, não vai tomar banho, ela não vai dormir. Uhum. Ela fica de olho. E aquilo me incomoda, ele falou. Tipo assim, pô, parece que eu não sei cuidar. Não, eu sei cuidar, mas eu sei cuidar do meu jeito. Né? Então, assim, é legal porque é uma gama de possibilidades que existem. Né? Desde o cara que quer romper essa barreira do bloqueio do cuidado, a mulher que entende que ele não tem condições para isso, tem o cara que, de fato, ele se acomoda e fica na crença dele de que isso é coisa de mulher e ponto final. Né? Não tem nenhum esforço mental de mudança. E é a mulher que sofre com essa situação. Né? E aí essa mulher que sofre, ou ela reclama, ou ela sucumbe e fica padecendo e assume tudo e não tem mais vida. Ou pede o divórcio. No meu caso. É muito difícil, assim, porque muitas vezes, como tu diz, tem homens que querem assumir esse papel, mas tem homens que não querem, não veem a importância nesse relacionamento estreito, nessa participação, e que eu fico pensando muitas vezes assim, né? Eu hoje crio as minhas filhas sozinha, né? Elas têm o pai delas, vêm 2 vezes por ano, uma vez por uma semana, final de ano, uma semana no meio do ano. Sou eu que decido tudo em relação à vida delas.
Hoje, não mais porque eu quero, né? Porque não tem outra opção. Se eu não decidir, não tem quem decida. Então, é muito difícil para mim, como mãe, saber que as minhas filhas estão crescendo sem um pai. Apesar de elas terem um pai vivo e que convive muito pouco. Então, eu vejo a frustração de mães e várias mulheres que se divorciam. A gente tem pais que se divorciam dos filhos também, né? Que se arrumam uma outra família ou outros filhos, e os filhos do casamento anterior acabam um afastamento tão grande que aquele pai ele já não conhece mais os seus filhos. E muitas vezes eles querem uma aproximação ou reclamam que os filhos não mandam Feliz Dia dos Pais, ou que só ligam porque querem presentes, enfim. Várias queixas para tentar justificar essa ausência paterna. Mas não adianta, né? A criança, ela é convivência, ela percebe todo e qualquer sentimento, né? Se tu quer ficar perto, se tu não quer. A criança não é um ser humano burro, né? Eles são extremamente intuitivos. Então, não adianta pensar que o teu bebê não vai perceber a tua ausência, ou que ele vai estar crescendo com 1, 2, 3 aninhos, que ele não vai ter percepção de que você está perto ou longe. Não, os bebês e as crianças elas percebem muito toda essa parte, né, de conexão paterna e das conexões maternas mesmo, né? Também tem mães ausentes, enfim. E assim, tipo, o interessante, né, que eu não sou psicanalista, né? Eu sou metido a estudar autodidata. Mas a habilidade que a mente tem de identificar essa figura paterna em alguém, Sim. né? Então, claro, que nem tu falou, né? Tá, tuas filhas não têm o pai biológico, mas alguém supre essa necessidade da figura paterna, né? Sim, o meu pai, né, o vô, que convive com elas desde pequenas e até hoje, e meus cunhados, né, acabam sendo a referência masculinas que elas deveriam ter do pai que não faz esse papel, né? E é o que o Marcos Pianges fala, do tipo, cara, estás perdendo vida. O cara que não tá ali, tá perdendo vida. E eu vejo o quanto que isso é verdade, que, pô, tá, hoje à tarde eu podia, sei lá, tá trabalhando, tá ganhando dinheiro, né? Abre uma agenda em um lugar qualquer, nem que ganhe, Sim. né? Tá, tô ganhando dinheiro, mas não é pelo dinheiro e não é demagogia. É porque realmente, cara, eu não faço hora extra, eu não, eu saio do trabalho, venho em casa. Todo dia eu me proponho a vir almoçar, é uma correria do cão, na hora do almoço. Tô aqui para almoçar, tá? Tô longe de ser o pai perfeito, obviamente, mas cara, sem modéstia nenhuma, eu me esforço para isso. Porque eu sei que um pouco mais, elas vão estar almoçando no vizinho, na amiga, no amigo, no namorado. E aí? E esse período que eu deixei de viver, sabe? Então, Sim. e claro, dadas as condições, né? Graças a Deus, a nossa profissão nos permite algumas coisas, né? Até mesmo que a gente é bem remunerado, E considerando liberdade de horários, né? as atividades de Para ser horário. profissional liberal, tudo. Então, sabe? Agora, eu vejo assim, o cara que trabalha das 8 às 5 da tarde, e vamos supor, mora em São José e trabalha no centro de Floripa. Pô, o cara tem que sair de casa às 6:30 da manhã. Trabalha, chega em casa às 6:30 da tarde, tá cansadão. Ele quer participar. Mas tu tá falando isso, é baixa temporada sem trânsito, Pois é. né? Não agora de dezembro até março, que a gente fica 3 horas para entrar e sair daqui. Aí, então, assim, tipo, o cara quer, ele tem essa necessidade. E só que ele vai chegar em casa cansado. E aí, quando ele está cansado, ele não, por mais que ele queira, a programação na mente dele eu cansei, agora eu quero perna para cima, minha cervejinha, meu futebol, sabe? Sim. Só que a criança, ela não quer o tempo do relógio, né? Ela não quer que tu fique, não, pai, fica meia hora comigo. Não, às vezes é uma brincadeirinha, uma atenção de 5 minutos, sei lá, a criança se satisfaz, já matou saudade, já conectou, né? Fortaleceu o vínculo, e aí, pronto, daí sai, faz, descansa.
E ao mesmo tempo tem aquele que realmente quer, tá cansadão, e ele vai lá e se esforça e faz, sabe? Então, Isso é da personalidade de cada um, né? E serve para tudo, para atividade física, para criar filhos e para tudo. Tem gente que vai ter uma exaustão emocional quando precisa chegar em casa, às vezes precisa até de um pouco para si e depois consegue fazer isso, como tem aquela pessoa que chega e já vai fazendo. A gente precisa também respeitar as particularidades de cada ser humano. Mas como tu diz, às vezes não é o tempo, né? É 5 minutos de conexão, às vezes um olho no olho, um abraço mais forte, a criança já se sente suprida daquele amor paterno e materno, né? sim. E no Brasil, que tem sei lá quantos dias de licença paternidade, às vezes eu penso que nem tem licença maternidade, porque alguns locais são 5 dias, alguns 15, né? Mas isso é um absurdo, porque o pai, ele mal consegue deixar a mulher em casa com o nenê saindo de uma maternidade, né? E aí ele já se vê no mercado de trabalho de novo, com um bebê pequeno em casa, a mulher em pleno puerpério, e ele não consegue nem estar perto. Então ele não consegue conhecer aquele bebê, né? Ele vai conhecendo muito mais lentamente do que a mãe. E muitas vezes a mãe está ali exausta, mas realmente na primeira semana o pai não vai conseguir ficar, ou na segunda, porque ele ainda não pegou o jeito daquele bebê, ele já voltou a trabalhar e fica mais tempo fora do que em casa. E às vezes a gente quer exigir que o pai chegue em casa e já tenha como dominância daquele bebê, mas ele mal conhece o filho, né? Porque ele nasceu e ele já voltou a trabalhar. Isso É complicado também o nível de exigência, se a gente for ver, né? Parar para pensar. Pô, eu tive uma licença paternidade de 5 dias, tá? Da Lorena. Então, nasceu dia 28 de dezembro de um ano. E aí, o que aconteceu? Nossa, passou rápido, hein? Boa, né? Parece que foi ontem que a Lorena nasceu. Pois é. Para quem não sabe, a Flávia fez a acolhida pediátrica Sim. dela. Então, assim, isso é o reflexo, se pegar a CLT, sei lá de que ano que é isso, é reflexo Não sei desse também. mundo patriarcal que a gente tem, né? Do que realmente diz, não precisa, o homem só precisa de 5 dias para quê? Para ficar os dias ali com a mulher e tal, e para registrar, e deu. Sim. Né? No meu caso, nem para registrar deu, porque os cartórios estavam em recesso, daí eu tive que registrar lá, sei lá que dia foi, na outra semana, e aí eu tinha pego férias, e aí que eu consegui, né? Então, na verdade, as minhas férias foram ajudando aqui em casa, né? Fazendo, não é ajudar, fazendo meu papel, né? E me esforçando para facilitar a vida, né? Das gurias aqui. Então, Mas é impossível uma licença paternidade de 5 dias, né? É como tu não... Porque conta do nascimento do bebê, 2 dias tu passa dentro do hospital. Os outros 3 dias é o tempo de chegar em casa e arrumar as coisas e voltar a trabalhar. né? E aí tá, daí tu tem empresa cidadã, que daí são 20 dias. Ou Uhum. servidor público federal, são 20 dias. Aqui, servidor de Floripa são 20 dias, mas de São José são 5. Então não é uma coisa, não existe uma igualdade, assim, não é uma coisa geral, não. Todo mundo foi 20 dias. Tá bonzinho, tá melhor do que 5, mas ainda estamos nivelando Sim, por melhor que 5. Tem, assim, é legal até falar nisso, porque tem um grupo, na verdade é uma pessoa, não sei quem ela é, que ela tem um site que é medalicença.com.br, que está falando não é só da licença paternidade, é da licença paternal. É aquele tipo de licença que, por exemplo, a mãe fica 6 meses e depois tem mais período que aí pode revezar. Isso é bem comum na Europa, sabe? E aí eu acho que estão querendo fazer algum projeto de lei aqui no Brasil para alterar isso aí. Aí tem que aumentar essa licença maternidade. Uma amiga minha mora no Canadá, lá a licença maternidade é 1 ano. Então, tu vê. E a Cara, tá paternidade é quase equivalente. Então, são coisas assim... Países mais desenvolvidos que entendem a importância do pai nesse processo todo e que um bebê não se faz, né, com uma mãe só e que o idealmente é que as duas figuras, não falando aqui em sexo masculino ou feminino, mas que as duas figuras, né, da maternidade ou da paternagem estejam ali, sendo um pai e uma mãe, 2 mães, 2 pais, mas que as figuras estejam ali juntas, né? E a minha mãe, o meu irmão é temporão, enfim, ela conseguiu a licença maternidade, meu irmão é adotado, então a gente
permite que os adotantes, né, tenham a licença maternidade de 6 meses, mas a mesma coisa, o pai nesse processo é 5 dias, ou nem tem uma licença paternidade de adoção. Então a gente precisa mesmo, acho que até vou depois procurar esse Me Dá Licença, porque é algo que a gente precisa estar divulgando, precisa ser modificado, né? Pelo menos 30 dias de licença paternidade é uma coisa que é o mínimo que seria para uma família poder se estruturar, a mulher passar a parte mais difícil do puerpério e da amamentação, onde tudo já começa a entrar nos eixos, né? E quem é que vai trabalhar com uma cabeça boa, sabendo que a mulher em casa está precisando de ajuda, que o bebê não sabe se vai mamar, se não vai mamar, muitas vezes a mulher está em prantos, né? E tu precisa ir para o trabalho. É uma situação também muito caótica, né? Tem dois polos nisso, né? Tem o cara que realmente quer, então ele sofre com isso e a produtividade dele cai. Isso tem vários estudos que comprovam, tanto que os países nórdicos têm, e Canadá também, enfim, tem licenças maiores e eles dizem que a produtividade é semelhante no mínimo. Ele sempre melhora até, tá? E porque eu já ouvi, mas e o coitadinho do empresário, né? Quem está empregando, o empregador, né? Esse cara não é uma visão muito, está visando muito o mercado, o dinheiro, não o indivíduo que está nascendo que vai fazer parte de uma sociedade. Esse cara aqui, ele até vai estar em casa, porque alguns sistemas são assim, tu pode tirar tantos dias, aí tu volta a trabalhar, ou então tu trabalha meio período, não sei, depende do que tu sabe. Então, às vezes tá, beleza, eu quero trabalhar meio período. Sabe? Esse meio período que eu estou trabalhando, eu vou estar com a minha cabeça muito mais de boa, tranquilo, porque eu sei que à tarde ou de manhã eu vou estar em casa com a minha família, cuidando, e de tarde eu vou estar dando ali meu gás, meu trabalho. E fazendo algo assim, às vezes, é muito mais produtivo e ele corre atrás porque sabe que vai ter uma licença, então aquilo que ele faria em 8 horas com a cabeça ruim, muitas vezes ele faz em 2 horas num período da manhã. Sim. Né? É aquelas economias burras que eu falo, é a mesma coisa quando tu compra sapato em liquidação, um número menor. Não, mas o sapato é bacana, tá barato, deixa eu comprar, porque mulher faz muito isso, né? Eu não vou dizer qual das minhas irmãs que adorava fazer esse tipo de economia. E eu falo assim, meu Deus, que economia mais boa. Tu vai investir em algo que não vai te servir. É a mesma coisa, tu não libera aquele pai para, às vezes, até trabalhar de casa ou fazer um horário reduzido, trabalha 8 horas, faz 6. Mas ele produziria muito mais em 4 horas, tranquilão, sabendo que ia poder dar apoio para a mulher, do que ficar 8 horas ali com a cabeça dispersa e às vezes até quem trabalha com periculosidade ou com essas máquinas gigantes, né? O risco de estar disperso e ser vítima de um acidente de trabalho ou provocar uma situação em que um colega seja vítima de acidente de trabalho, muitas vezes até com uma perda, né, de funcionabilidade. Então, é muito maior do que nós, né, essa questão da licença paternidade, mas é muito importante e que bom que já tem pessoas se movimentando aqui no Brasil para que isso possa mudar, né, de alguma forma. E tem também o outro lado também, né, Flávio? Tipo, tem os caras que não estão afim. Então, são os caras que acham que não é necessário, de fato, mudar. Porque para eles, sempre ficar tem. em casa é pior do que estar no trabalho. E aí vem essa Sim, coisa... que não quer se envolver, né? Vem essa coisa cultural, né? De que eu tô em casa, não tô fazendo nada, não tenho o que fazer em casa. Não, tem, só tens que aprender o que é a ser feito. O que tu tens que fazer, né? Então, é conhecimento, ir atrás de informação, né? Que nem assim, na proposta, né, quando a gente estava falando offline do que a gente ia falar, então dessa questão também, né, de saber, desde lá, como é que é o processo de nascimento, como que é a amamentação, o que é o puerpério, né? O que são as oscilações de humor que podem ocorrer com a mulher e tal, toda a carga emocional que ela traz. Então, é muita informação que é legal ser passada. E eu acho que, assim, tipo, nós profissionais de saúde, né, que estão aí nesse contexto, então é o obstetra fazendo pré-natal, já chamando a atenção de alguns pontos assim, ou entregando material informativo, a consulta pediátrica de pré-natal também, onde a gente vai ali, onde o pai e a mãe, né, vai conhecer a pediatra. Então,
são assuntos que devem vir à tona, né? Sim. Então, para evitar, cara, uma vez eu falei, ó, um casal, eu quero que vocês dois venham mês que vem juntos. Porque do jeito que a gente está conversando aqui, sabe, não tô metendo, como é que é? Aí, faltou a palavra. Assim, tipo, eu quero que vocês venham juntos, porque eu tô sentindo uma tensão aqui. Tá cada um de um lado. Tá? Então, vamos, sabe? Então, por quê? Porque realmente não estudaram, deixaram a coisa acontecer, e assim, a gente não está preparado para ser pai e mãe. Não. Tem que E a gente estudar. precisa de ajuda, né? E a consulta pediátrica no pré-natal vai nortear muito essa questão, né, da paternidade na maternidade, no parto, né, após o nascimento, o papel do pai e o papel da mãe, e como isso pode ser feito de uma forma que não vá separar o casal, pelo menos, não digo separar e divorciar, mas afastar o casal no momento onde eles precisam estar cada vez mais juntos, né? Porque não necessariamente termina o divórcio, mas é um caso separado. Está namorando na mesma casa, mas que não, né? Que não tem essa... Mas, assim, eu penso que a falar da paternidade ativa, tal, né? É legal saber também, assim, tipo, o que a mãe espera nisso, né? O que passa na cabeça da mãe, da mulher, em relação ao né? O que ela espera de mim, do homem que está do lado dela, né? Então, é uma coisa, nessa relação de cuidado, de compartilhar, né? Então, tem muita... É que eu sempre volto nisso, sempre tem crença envolvida, né? Então, cada um vai com a crença do seu jeito. Mas eu acho que, sei lá, acho que fica todo mundo apaixonado durante a gestação, né? Esquece de conversar essas coisas. E daqui a pouco... Ou então focam a atenção em algo que é importante, mas que não é, né? Só como que vai ser a decoração do quarto, quem que vão contratar para fotografia do parto, quem que vão contratar depois para o newborn, um ensaio de gestante. Isso tudo é importante, mas só que não é o mundo real, né? Esse é o mundo real, você tem que se preparar meio que como se fosse para a guerra, né? Tu vai ter que estar pronto para lutar com várias coisas que você acredita e que quer que sejam feitas, e várias coisas que você não quer que sejam feitas, e muitas vezes brigando não brigando, mas tendo ponto de vista diferente, né, dos teus pais, dos pais da tua esposa, enfim. Então, é toda uma preparação, e que a nossa cultura, eu vejo, não é própria para isso. Assim como a gente não está pronto para o parto normal, né, não está pronto para aceitar a diversidade como um todo, né? Não está pronto para aceitar a autonomia, e no brasileiro é uma coisa muito polarizada, eu vejo em tudo, né? Ou é cesárea, ou é parto domiciliar, ou é branco ou é preto, ou é rico ou é pobre. A gente não consegue ver o leque de coisas que tem, né, entre o pobre e o rico, entre o parto domiciliar e a cesárea eletiva. Então, é uma gama de opções, só que a gente não consegue respeitar essa gama de opções, né? Então, eu vejo que a gente precisa começar a mudar isso também, e entender que não são polos, né? Maternidade e paternidade, que na verdade os dois andam num rol muito amplo, né, de comportamentos ali, e são todos corretos na sua essência, mas que precisa estudar, né? E não é estudar lendo livro teórico, é muitas vezes assim, vendo grupo de pais, né? Participar de grupos de apoio. Tu tem o grupo Nascer Pai, que é super bacana lá na Casa Lavor. Então tem vários grupos de apoio, tem grupo de gestante para entender a parte da fisiologia, né? Tem a parte do pré-natal emocional. Então, isso nunca se ouviu falar antigamente. Eu tenho 2 filhas, eu não fiz curso de gestante, naquela época no Rio Grande do Sul não tinha. Consultora de amamentação, fui conhecer aqui em Florianópolis. Então, a gente vê como o mundo está mudando e está cada vez mais conectado com essa necessidade das crianças, né? E a gente precisa aproveitar todos esses profissionais que estão aí, que vão nos ajudar a construir
muitas vezes, né, Léo, é construir no pré-natal aquilo que eu quero, né? Até ter uma autoconsciência e uma autoavaliação como casal, que tipo de pais querem ser e qual o papel que cada um vai ter nisso, né? E já começar a planejar e estudar sobre aquilo que vocês gostariam de desenvolver com aquele filme, com aquele filho, né? Um projeto de longo prazo. Não é só um projeto, né, que nasceu, não, para a vida toda, né? Vai ter as fases, né? E cada fase tu vai ter que vencer. Hoje Sim. eu compartilhei uma publicação bem legal, assim, que comparava o cuidado, ter filho, educar filhos, uma coisa assim, com um jogo de videogame, né? Que a cada fase vai ficando mais difícil, mas se tá ficando mais difícil é porque você aprendeu com a fase anterior. Então, Uhum. é Bem legal, né? isso. É difícil, é. Então, tu vai estar sempre em evolução. E, e assim, não adianta, se vai só a mãe nesse caminho, o cara vai ficando para trás, né? Daí vai, fica Ele vai aquelas... ficar para trás, uma hora ou outra ele vai ficar para trás de vez. Isso é uma coisa assim que eu digo, né? As mulheres cada vez mais independentes. aí fica o filho da mãe. Porque, né? A Sim, filha da mãe, sem pejoração nenhuma, mas... Porque daí a sim. filha, realmente, porque cadê o pai? O que que ele está fazendo? Nada, ele não está fazendo nada, porque ele cedeu. Ele sucumbiu às crenças, a tudo isso cultural que tem e largou o poço dele. Daí ele, daí tem vários sentimentos que afloram nisso aí, né? Sim. E é uma coisa que eu vejo muito assim, e eu sempre pergunto, né, para as famílias que eu acompanho. E eu sempre digo, ser pais não é a mesma coisa que ter filhos. Ter filhos é Uhum. algo muito biológico. E a maioria dos casais acabam tendo filhos. E quando chega na parte da maternagem, da paternidade, é um sofrimento interno tão grande que quem acaba sofrendo é aquela criança. Porque ou não tem a doação, né? Ou a questão da amamentação, onde 50, 60% do componente emocional influencia, né, na doação, daí a questão da... Daí a gente pensa assim, não, mas a gente precisa ver, né? E eu penso que hoje a sociedade cobra muito, porque é uma cobrança, né? Principalmente da mulher. Se tu tá solteira, tu tem que namorar, se tu namorar, tem que casar. Se casou, tem que ter filho, teve o primeiro filho, tem que ter o segundo. Então, a sociedade nunca está satisfeita, né? Quando que vai casar? Quando é que vai ter nenê? Quando é que vai ter o segundo filho? Então, é sempre uma pergunta depois, né? Só que se a gente for seguir o que a sociedade exige, muitas vezes tu vai ter filhos sem ter uma capacidade de ser pai, ou sem ter uma capacidade de ser mãe. E aí acontecem todos os problemas após o nascimento, né? E aí fica aquela... Hoje nunca se teve uma geração tão conectada e querendo aprender para poder ter bons filhos e, ao mesmo tempo, geração na adolescência, um índice altíssimo de suicídio na infância e na adolescência. Então, nós estamos agora num período que a gente vai precisar se ater, porque as crianças não são mais como eram antigamente. Eles precisam de pais e não só ser cria, né? De ter parido. Não, a gente precisa dar um apoio emocional e a inteligência emocional veio para ficar, né? E a gente precisa aprender para poder criar esses filhos que estão vindo. Sim. Não tem como fugir disso. Não. Assim, às vezes o sentimento que dá é pena, mas eu não gosto desse sentimento, porque isso não leva a nada, né? Uhum. E às vezes eu não sei de quem que eu tenho pena. Se é do pai que não está participando, se é da mãe que está perdida e não sabe também se posicionar, se é a criança que está sofrendo isso tudo e vai ser um adulto, né, lá na frente. Eu tendo sempre para a criança porque é o nosso foco do Foco, né? trabalho, né? Mas no fim das contas, pá, a gente trata da família, né, Flávia? Então, Uhum. e eu acho que uma coisa que eu acho muito legal da pediatria, a gente trata da família e é a sociedade, né? É o núcleo da sociedade ali que está. Depois essa criança vai para o mundo, vai conviver com tuas filhas, com as minhas filhas, e quem vai ser Sim. o indivíduo, né? A gente quer, não, até por uma questão, vamos dizer, egoísta mesmo, né? Eu quero que minhas filhas convivam com pessoas boas. Então, também quero que elas sejam boas, então, se gerar Uhum. esse movimento, vai ser bacana. Mas esse movimento ele não é 100%. Eu acho que a gente acaba, como a gente está envolvido com esse tipo de família, com esse tipo de pessoas,
a gente acaba criando uma bolha nossa, porque parece que a gente, eu particularmente, né? Às vezes eu me vejo até vislumbrado, nossa, que legal, olha só, eu participo de um grupo de pais, os pais e as mães que consultam comigo são assim, 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 né? Mas eu sei que não é a maioria. Não. E aí, pá, vai dar um embate, não, porque assim, eu já me questionei no início, eu me questionava muito sobre isso. Tá, você vai ensinar a criança a lidar com as emoções, frustrações, é legal. Mas e quando um outro que não aprendeu isso vier para cima dessa criança, como é que vai ser? Claro, isso é mentalidade, né, quadrada. Não, essa criança que aprendeu a lidar com as emoções, ela vai ter coragem suficiente de dizer, eu não quero brigar contigo e tá tudo bem, eu vou embora. E tu pode julgar que isso não vai fazer nada em mim. E aí que eu me dei conta, claro, essa é a saída, né? Então, realmente... E não adianta, né? Tu não consegue ensinar pro nosso... Eu, pelo menos, penso, né? Nós não conseguimos ensinar algo para os nossos filhos que nós não somos, né? E muitas vezes a gente está quebrado internamente, vem de uma relação com os nossos pais muito difícil, ou que deixou muitas marcas e muitas crenças, muitas vezes a gente vai precisar de ajuda, sim, para poder curar essas feridas, para então conseguir desenvolver, às vezes, uma maternidade, uma paternidade que não é prejudicial para os nossos filhos, né? Uma maternidade tóxica, onde a gente transfere para aquelas crianças todas as nossas dores e impõe àquelas crianças tudo que foi imposto de sofrimento, e é bem difícil, né? Assim, eu penso paternidade e maternidade como um grande momento e oportunidade de autoconhecimento. Que não tem. É o que é o livro da Laura Gutman, né? A sombra, né? Você encarar a sombra, sabe? Nesse grupo que tu comentou que eu faço parte, que é o Nascer Pai, a gente tem um momento que a gente lida com isso. E é muito legal, sabe? Olha os teus filhos aí, latindo. Os meus filhos peludos estão dizendo, mãe, tá acabando a live, falta 3 minutos para o Instagram te cortar. Elas estão falando isso. Então, assim, é oportunidade, cara, não adianta. E assim, engravidou, meu, mudou a vida. Mudou. Não rema contra, tu vai sofrer. É isso que eu falo. Sim. Não adianta. Ah, porque agora eu vou continuar jogando meu futebol, eu vou continuar pegando meu surf todo Sabe dia. de nada, inocente, que o Mundo Bita vai pegar todo o horário do... Eu nem tive sábado, eu participei de um grupo, aí eu perguntei pros caras assim, tipo, que eu fui falar do pai na amamentação, né? Eu perguntei pra ele assim, tá, qual é a banda de vocês preferida? Aí falaram Led Zeppelin, Rodolfo, e foram falando. Aí teve 2 que falaram, eu gosto de tudo um pouco. Aí disse, então vocês estão bem, vocês acertaram. Porque vocês vão botar na playlist de vocês Mundo Bita, vão botar palavra cantada. Entendeu? Agora quem tá ali vai ter que mudar. Então são pequenas mudanças mesmo, sabe? Tipo, isso é uma brincadeira, obviamente, que as músicas acabam entrando, mas da rotina, né? Não é mais assim. Eu penso, não posso dizer que é certo ou errado, né? Mas eu gosto muito do exemplo de um primo meu. O cara, a filha dele vai fazer 15 anos. Ele surfa às 6 da manhã, chega em casa às 8h30, 9 horas. Porque foi a forma que ele conseguiu continuar com a atividade que ele adora, que ele é apaixonado, e continuar com a família. Então beleza, tá certo. Porque é o horário que tá todo mundo dormindo, né? Então ele chega em casa. Ele pode ter um tempo para ele. Entende? Tipo, eu não consigo porque eu sou dorminhoco. Eu prefiro, tipo, ficar agora, eu desligo, ficar até tarde trabalhando, amanhã de manhã não tem, Léo. Sim. Sabe? Não tem para trabalhar, mas assim, não para, vou acordar às 5 da manhã, pegar minha prancha, você não, eu não faço mais. Não, eu também não sei o que é isso aí, não, de acordar cedo e pegar prancha. Né? Léo, assim, querido, estamos chegando aqui, vai cortar, eu acho que em alguns segundos a nossa live. Te agradeço mais uma vez por estar aqui comigo. Tu sabe que ser aí tua parceira da pediatria é algo sensacional, né? Então, te agradeço muito, né, pela tua bondade de estar aqui comigo. E sensacional, continua o teu trabalho no Paidiatra, acompanho, indico sempre. E quem precisar do e-book do Léo, tem lá na bio do Paidiatra, super show, só baixar, bacaníssimo. Tá rolando no Brasil inteiro já.
Ó, então, o doutor Marcos entrou em contato comigo até, fiquei feliz da vida. Hoje é aniversário É, dele, mandei mensagem para ele. O Facebook vou lembrou. mandar. Então Vai lá, tá, ó, 22 segundos para acabar a nossa live. Então agradeço tá. também. E tamo Beijo junto, para as meninas aí, manda um beijão para Lise. pode deixar, E vamos. a gente se encontra aí próximo ano para estar falando mais sobre paternidade.